As Marcas da Decepção. Memórias de um agente do Serviço Secreto Israelense. Livro de Viktor Ostrovsky e Clary Hoy. Prólogo. Operação Esfinge, 1978, Paris. Boutros Eben Halim, um iraquiano, trabalhava num projeto ultra-secreto que envolvia a construção de um reator nuclear para o Iraque. Halim pega carona com um agente do Mossad sem saber. A operação termina em julho de 1981, quando bombardeiros israelenses de fabricação americana destruíram o complexo nuclear iraquiano Tammuz-17, ou Osirak, em Tuyata, na periferia de Bagdá. A França tinha dotado o Iraque de um centro de pesquisa nuclear no início da crise energética de 73, pois era seu segundo fornecedor de petróleo. Os franceses tinham concordado em fornecer urânio enriquecido em 93% para 2 reatores e 70 kg de urânio enriquecido, o suficiente para fazer 4 armas nucleares. O presidente americano Jimmy Carter foi um dos maiores financiadores do programa de não proliferação de armas nucleares, e Paris era cheia dos chamados Sayanim, auxiliares judeus voluntários. Yahya El-Messad era um físico egípcio que ia inspecionar o projeto e tomar decisões em nome do Iraque. Eles destruíram 60% dos componentes do reator com explosivo, o que causou 23 milhões de dólares de prejuízo, atrasando os planos do Iraque por vários meses. Halim fica desesperado e Meshad é assassinado pelo Mossad, porque ele sujou as mãos de sangue. Parte 1. Recrutamento. O autor entra no Kidon, a unidade de assassinato do departamento Metzada, futuro Komemiute. Ele lutou na Guerra dos 6 Dias e no início da Guerra Civil do Líbano. Uma das primeiras missões de Oren Rif foi ajudar os curdos do Kurdistão a combater os iraquianos em sua guerra de independência. Parte 3. Calouros. No setor de Amy Yar, chefe do Tevel, Liaison, para o Extremo Oriente e África, tinha pessoas por todos esses lugares. Um deles era um homem com passaporte britânico morando em Jakarta, trabalhando sob disfarce. Isso significava que o governo indonésio sabia que ele era do Mossad. Sua principal tarefa era facilitar a venda de armas na região. Tinha também um homem no Japão, um na Índia, um na África e ocasionalmente gente no Sri Lanka e na Malásia. Os oficiais de Yar estavam negociando milhões de dólares em venda de armas. Yar fez um contato com Sri Lanka fornecendo equipamentos substanciais, inclusive barcos para patrulha costeira. Ao mesmo tempo, Yar e companhia forneceram aos Tamils, em guerra contra as forças do governo, equipamento para combater os barcos. Os israelenses também treinavam forças de elite de ambos os lados, sem que um lado soubesse do outro, e ajudaram o Sri Lanka a enganar o Banco Mundial e outros investidores, deixando eles de pagar milhões de dólares usados nas armas compradas. Yar imaginou o projeto Mahaweli, um massivo esquema de engenharia para desviar o rio Mahaweli do curso natural e dirigi-lo às áreas secas do outro lado do país. Afirmava-se que, com isso, duplicaria a potência hidrelétrica do país. Além do Banco Mundial, a Suécia, Canadá, Japão, Alemanha, Comunidade Econômica Europeia e os Estados Unidos, todos investiram no projeto de 2,5 bilhões de dólares. O projeto havia sido inventado para conseguir dinheiro do Banco Mundial com o fim de financiar essas armas. Os passaportes são fabricados com tipos diferentes de papel. Não há, como o governo canadense, por exemplo, vender a quem quer que seja o papel que utiliza para fabricar os passaportes canadenses, ainda os favoritos do Mossad. Mas não se pode fazer um passaporte falso com papel errado, de modo que o Mossad tinha uma pequena fábrica e laboratório químico no porão da academia que fabricava, de fato, vários tipos de papel de passaporte. Os químicos analisavam o papel dos passaportes autênticos e elaboravam a fórmula exata para produzir folhas de papel que duplicassem aquele que queriam. Um depósito grande era mantido a temperatura e a taxa de umidade certas para preservar o papel. Seus estantes guardavam o papel de passaporte da maior parte dos países. Uma outra parte dessa operação consistia na fabricação de dinares jordanianos. Esses tinham sido usados com sucesso no câmbio por dólares reais e também para inundar a Jordânia de moeda, exacerbando os problemas de inflação no país. Parte 4. Veteranos. Há milhares de Sayanim por todo o mundo. Só em Londres são cerca de 2.000 ativos e mais uns 5.000 alistados. Enquanto a KGB empregaria em torno de 100 pessoas num posto, o Mossad precisaria de apenas 6 ou 7 num posto semelhante. A maioria dos países árabes não fabrica as próprias armas.
A maioria deles não possui nem escolas militares de alto nível. Um Qatsa chamado Habibs versou sobre o posto em Israel, que lida com Chipre, Egito, Grécia e Turquia. Esses países tendem a ser pró-OLP, Organização de Libertação da Palestina. Na Bélgica, uma vez um Qatsa chamado Tzadok Ofir foi se encontrar com um agente árabe. Depois de vários minutos, o árabe disse que tinha de ir buscar uma coisa qualquer. O agente puxou uma arma e encheu Ofir de chumbo, mas ele milagrosamente sobreviveu e o agente foi morto mais tarde no Líbano. Parte 5. Recrutas. Um dos sócios de Mike Harari, Shai Caule, era embaixador no Panamá. O arquipélago das Pérolas, na costa do Panamá, sediava uma rica indústria de pérolas cultivadas. Quando os Estados Unidos invadiram o Panamá do general Manuel Noriega, pouco depois da meia-noite, em 20 de dezembro de 89, os primeiros relatórios diziam que Harari também tinha sido preso. Ele era descrito pelos noticiários como um antigo e obscuro oficial do exército de inteligência do Mossad, que tinha se tornado um dos mais influentes conselheiros de Noriega. Uma autoridade do novo governo instalado pelos americanos expressou sua satisfação dizendo que depois de Noriega, Harari era a pessoa mais importante no Panamá. A comemoração foi prematura. Pegaram Noriega, mas Harari desapareceu, voltando a aparecer logo depois de Israel, onde permanece. Parte 6. A mesa belga. O Mossad tinha uma única fonte na Arábia Saudita na década de 80, que era um homem na embaixada japonesa. Uma mulher no posto da Arábia Saudita chamava Aerna, que ficava próximo do posto jordaniano, dirigido por Ghanit. A Erna estava juntando informações sobre a proposta de um segundo duto petrolífero que atravessaria o país, da qual os araquianos queriam usufruir, após a construção, de modo a poder extrair seu petróleo e vender, para financiar os esforços da guerra contra o Irã. Devido à guerra Irã-Iraque, de 80 a 88, é extremamente difícil transportar o petróleo com segurança por meio de navios através do Golfo Pérsico. E os britânicos estavam dizendo que havia uma fartura e a economia saudita sofreria depois que ficassem sem dinheiro em caixa para sustentar o sistema de hospitalização e educação gratuitos extensivos. No Mossad ele chamava Margaret Thatcher de piranha, inclusive chamando-a de antissemita. Numa conversa memorável, Yasser Arafat telefonou para solicitar o auxílio do príncipe saudita, porque não estava conseguindo chegar a Assad na Síria. Efraim, antigo homem do Liaison da CIA, quando baseado em Washington pelo Mossad, costumava se vangloriar de que tinha sido ele que derrubou Yitzhak Rabin em 77, depois de apenas 3 anos como ministro do Trabalho de Israel. E Menachem Begin se tornou o primeiro-ministro para a alegria do Mossad. Israel estava vendendo tanques para combustível de reserva da IAI, Indústrias Aeronáuticas Israelenses, através de um terceiro país, para a Arábia Saudita, permitindo que seus aviões de guerra carregassem combustível extra para voos prolongados caso surgisse necessidade. Israel tinha também um contrato de fornecimento desses mesmos tanques de reserva para os Estados Unidos. Os sauditas, vendo que iam pagar muito com esse arranjo, voltaram-se para os americanos e perguntaram se podiam comprar deles os tanques. Israel subiu nas tamancas e gritou que não. Todo o lobby judaico entrou em ação, se opondo porque aquilo daria aos F-16 dos sauditas a possibilidade de atacar Israel. O Mossad calculou a possibilidade de um petroleiro atravessar em segurança o Golfo. Se a possibilidade excedesse 48%, o Mossad ia começar a notificar cada um dos lados da localização dos navios do outro. Eles permitiam que uma determinada quantidade de navios iraquianos e iranianos passassem, mas qualquer número acima disso, eles notificavam o outro lado e o navio era alvejado. Com isso, eles mantinham a guerra Irã-Iraque, pois eles ficariam ocupados combatendo um ao outro, ao invés de nos combater. EMIAR disse que o autor que se recebesse pedidos insólitos não devia perguntar por quê, mas simplesmente levá-los à sua atenção. Um dia entrou um homem e me pediu para que fosse assinado um contrato que tinha de ser aprovado pelo primeiro-ministro. Era o contrato de venda de 20 a 30 Skyhawks de fabricação americana para a Indonésia, algo que transgredia o acordo de armamentos de Israel com os Estados Unidos. Eles não podiam fazer a revenda de armamentos sem a aprovação dos Estados Unidos. O edifício Ásia, de propriedade do rico industrial israelense Saul Eisenberg, ficava ao lado do quartel-general. Em função das conexões de Eisenberg com o Extremo Oriente, ele era a ligação do Mossad com a China. Muitas das vendas eram de restos de equipamento, material de fabricação russa capturado dos egípcios e dos sírios durante as guerras. Quando Israel não tinha mais AK-47 russos para vender,
começou a fabricar seus próprios, uma mistura da AK com o M16 americano, a famosa Galil. Cientistas indianos, em julho de 84, foram a Israel secretamente para se reunir com peritos israelenses da área nuclear e trocar informações, por medo do Paquistão fazer sua bomba nuclear também. Um grupo de israelenses foi para a África do Sul ajudar no treinamento de unidades da polícia secreta daquele país. Por que será, né? Os dois países segregacionistas, né? Quando vieram um grupo de pessoas do Sri Lanka, MIR os tratou e os chamou de macacos. Eles eram divididos em 3 grupos. Um grupo antiterror, que treinaria na base militar perto de Petah Tikva, chamado Kfar Sirkin, aprendendo a alcançar ônibus e aviões sequestrados ou a lidar com sequestradores dentro de um edifício, descer de um helicóptero através de uma corda e outras táticas antiterroristas. E claro, ia comprar Uzis e outros equipamentos israelenses, inclusive coletes à prova de balas, granadas especiais e outros. Um outro grupo era para fazer em Israel compra de armas numa escala maior. Compravam 7 ou 8 barcos grandes que iriam utilizar para patrulhar suas costas ao norte contra os tamils. E o terceiro grupo era um grupo de oficiais de alta patente que iria comprar radar e outros equipamentos navais para combater os tamils que ainda estavam penetrando em sua terra, vindos da Índia e minando as águas sri-lankianas. Ele tinha que escoltar Penny, a nora do presidente Jayawardene, levando-a aos tradicionais pontos turísticos durante 2 dias, e depois outra pessoa do escritório iria tomar conta dela. Ela era budista porque o marido era budista, mas de certo modo ainda era cristã e quis ver os lugares sagrados cristãos. Os tamils são ferrenhos inimigos do grupo singalês. Os tamils, na maioria hindus, argumentam que, desde que o Sri Lanka conseguiu a independência da Grã-Bretanha em 1984, eles têm sido discriminados pela maioria singalesa, predominantemente budista. Dos 16 milhões de sri-lankianos, cerca de 74% são singaleses e apenas 20% tamils, centrados na maioria na parte norte do país. Em torno de 83, um grupo de facções guerrilheiras tamil, conhecidas no conjunto como Tigres Tamil, deu início a um conflito armado com o fim de criar um território tamil no norte, chamado Eela, batalha que ainda estava em vigor e que custou milhares de vidas de ambos os lados. É grande a simpatia pelos tamils no estado hindu sulista de Tamil Nadu, onde vivem 40 milhões de tamils. Muitos dos tamils do Sri Lanka, para escapar do derramamento de sangue, buscaram refúgio ali, e o governo do Sri Lanka acusou as autoridades hindus de armar e treinar os tamils, enquanto deveriam acusar o Mossad. Os tamils estavam sendo treinados na base naval de comando, aprendendo técnicas de penetração, aterrissagem em campos minados, comunicações e sabotagem de barcos semelhantes aos Devora. Havia cerca de 28 homens em cada grupo, de modo que ficou decidido que Yossi levaria os tamils para Haifa naquela noite enquanto eu, o autor, acompanharia os singaleses a Tel Aviv, evitando assim qualquer encontro fortuito. 2 semanas depois, ambos, tamils e singaleses, estavam treinando em Kfar Sirkin. Quando as 3 semanas estavam praticamente se esgotando e os singaleses se preparando para ir a Atlit, a base ultra-secreta do Comando Naval, M disse ao autor que não iria com eles. O Sairet Matkal ia ficar encarregado do treinamento deles. Era o grupo de reconhecimento da alta inteligência que levou a cabo o famoso assalto de Entebbe. O autor estava se encontrando com um general da Força Aérea de Taiwan chamado Kei, representante da comunidade de inteligência deles em Israel. Ele trabalhava através da embaixada japonesa e queria comprar armas. A certa altura, fizeram combinações no sentido de trazer um grupo inteiro de Taiwan para o treinamento. Eles pediram para o Mossad que eles desse combatentes na China, mas o Mossad não dava. Ao invés disso, treinariam uma unidade semelhante ao Neviot, capaz de coletar informações a partir de objetos inanimados. Uma das divisões do Tsomet, que o autor trabalhou, cuidava da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, o famoso Benelux, precursor da União Europeia, e também na Escandinávia, compostos em Bruxelas e Copenhague. E as divisões francesas e inglesa compostas em Londres, Paris e Marsella. Havia divisão italiana compostos em Milão e Roma, e as divisões alemãs e austríacas compostas em Hamburgo, depois Berlim, e uma divisão flutuante com cápsulas que pulavam da Grécia para a Turquia, o Egito e a Espanha quando necessário. Parte 7. Cabelo. Operação Passat. Operação bem sucedida do Mossad em Atenas na década de 70,
onde eliminaram o chefe do LP e seu assistente em Atenas. O Mossad também fotografava pessoas importantes como prostitutas para chantageá-las depois, como fizeram com um oficial graduado saudita com uma prostituta na cama, mas no final das contas ele não ligou e ainda elogiou as fotos. Os agentes do Mossad estudavam cada polícia europeia, corporação por corporação, e inclusive visitaram a usina nuclear no centro de pesquisa de Mona, em Negev, cerca de 65 km a nordeste de Beersheba. Um israelense chamado Mordechai Vanunu, em 86, revelou que tinha 57 fotografias da usina de processamento ultra-secreta, localizada a muitos níveis abaixo da superfície, que, naquela época, tinha armazenado plutônio do tipo usado em armamentos, em quantidade suficiente para armar 150 dispositivos nucleares e termonucleares israelenses. Ele também confirmou que os israelenses tinham auxiliado a África do Sul a detonar um dispositivo nuclear em setembro de 1979, na extremidade sul do Oceano Índico, sobre as ilhas desabitadas Príncipe Edward e Marion. Vanunu foi condenado a 18 anos de cadeia por espionagem. Israel também ajudava a África do Sul com seu programa nuclear e fornecia a eles a maior parte do seu equipamento militar. O cabo mediterrâneo de comunicações que vinha à superfície de Palermo, Sicília, Israel tinha controle e ligava a satélites que faziam a transmissão da maior parte das comunicações árabes. Israel estava ligado ao sistema através da unidade 8200 e tinha acesso a quase tudo que os árabes mandavam. Parte 8. Saudação e adeus. O autor se encontrou com um diplomata britânico encarregado da manutenção dos cemitérios militares em Israel. O general britânico Allenby tinha atravessado o rio Tarcon durante a Primeira Guerra Mundial e acabou com 4 séculos de dominação otomana sobre a Terra Santa. Havia diversas duvshanim canadenses, literalmente tortas de mel, força de paz da ONU, pagas para transportar mensagens e pacotes, levando pacotes para lá e para cá, através da fronteira, para nós do Mossad. A televisão egípcia tinha exibido um filme que criticava o Mossad chamado O Homem de Olhos Perturbadores, que continha um monte de informações internas, mas isso só gerou um monte de voluntários querendo trabalhar no Mossad. O autor teria que ajudar Harari no tráfico de drogas no Panamá, sendo que Harari mandava na Força Aérea Panamenha. Ele foi ao Chipre e tinha que servir de intermediário e encontrar um homem e montar um sistema através do qual ele passasse a receber vários equipamentos explosivos na Europa. Ele era europeu e fazia aliação no Chipre com a LP, fazendo ao mesmo tempo contratos de venda de armas. Os compradores do homem eram negociantes de armas. Nós imaginamos que, se conseguíssemos pegá-los, eles pensariam que as facções radicais do LP os tinham traído. O negócio foi marcado para Bruxelas, mas os homens foram apanhados com a mão na massa pela polícia belga em 2 de fevereiro de 86, e mais de 100 kg de explosivos plásticos e 200 ou 300 detonadores foram confiscados. O autor foi instruído a aguardar um telefonema de um combatente do Metsada que vigiava o aeroporto de Trípoli na Líbia. Ele teria que guardar uma senha e a cada 15 segundos repetir a senha num aparelho sonoro, e o sinal seria captado por um navio israelense e passado à Força Aérea, que teria no ar aviões aguardando para forçar o pouso em Israel de um jato executivo Gulfstream 11 líbio. A senha era: as galinhas voaram do galinheiro. E as galinhas eram alguns dos mais duros e procurados terroristas do LP em todo o mundo, especialmente Abu Khaled Anli, Abu Ali Mustafa, Abdul Fattah Gamen e Arabi Awad Ahmed Jibril, do Comando Geral da FPLP, Frente Popular de Libertação da Palestina. Jibril foi responsável pelo sequestro do Achille Lauro e era o homem que tanto preocupava o coronel norte-americano Oliver North, a ponto de fazê-lo comprar um caro sistema de segurança para proteger sua casa. Muammar al-Qaddafi, ditador da Líbia, tinha convocado um encontro de 3 dias em Trípoli do que ele chamava de liderança aliada das forças revolucionárias da nação árabe, com representantes de 22 organizações palestinas e outras organizações árabes. Em sua fortaleza, as tendas de Bab al-Azizia, Gaddafi estava reagindo às manobras navais norte-americanas na costa da Líbia, e os delegados aprovaram a criação de esquadrões suicidas para ataques de comando contra alvos americanos nos Estados Unidos e em outros lugares caso os Estados Unidos ousassem lançar ataques contra a Líbia ou qualquer outro país árabe. O
O Mossad estava monitorando e vazou a informação que os oficiais graduados da OLP planejavam viajar cedo em seu jato e sobrevoar a costa sudeste do Chipre rumo a Damasco. O autor descobre que os chefes da OLP não vão entrar todos no mesmo avião, mas em 4 de fevereiro os israelenses obrigaram o jato particular a pousar na base da Força Aérea Ramat David, perto de Haifa. Mas ao invés dos figurões da OLP, os novos passageiros eram autoridades secundárias libanesas e sírias, um grande embaraço internacional tanto para Mossad quanto para Israel. Em Damasco, o ministro das Relações Exteriores sírio, Farouk al-Shara, pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Esta realizou-se naquela semana, mas os Estados Unidos vetaram uma resolução condenando Israel. Gaddafi então anunciou que tinha ordenado à sua força aérea que interceptasse aviões civis israelenses sobre o Mediterrâneo, forçando-os a aterrissar na Líbia e a serem revistados em busca de terroristas israelenses. A Líbia também colocou a culpa na 6ª Frota dos Estados Unidos por ter tomado parte na operação. O autor se demite em março de 86. Ele acabou sendo o bode expiatório da missão. Continuamos no próximo vídeo.